com o qual eu sempre quis trocar bastante. E eu acho que desde que eu entrei no doutorado, a gente fez o possível para frequentar suas aulas, né? Estive ali mandando rascunhos, é, e muito voltado à questão da teoria do reconhecimento, Sim. que é o que eu usei para poder lastrear o meu trabalho, né? Que do começo era uma questão que ainda era turva para mim. Eu queria entender, é, eu queria trabalhar com a ideia de violência racial como um fenômeno social, um problema social. E aos poucos, a violência racial ela foi se afastando no mar dos problemas que eu fui encontrando, né? E a violência racial acabou se tornando uma palavra de ordem, né? Ou seja, eu queria pensar violência racial como problema social, ou seja, quão mais pessoas negras são mais mortas, né, pela polícia ou mais mortas em assassinatos por motos violentas do que os brancos, mas depois eu vim pensando que isso podia se transformar num problema maior, mais complexo, mais intenso, mais político, né, no sentido amplo do termo, assim. É. É, em diálogo com a minha orientadora, né, a Márcia Lima, ela disse: Paulo, o seu problema não é sobre violência racial, o seu problema é o movimento negro. E aí eu fiz o projeto voltado a isso, né, pensando como que o movimento negro pensava a violência racial. Mas o movimento negro não falava só de violência racial. Ele falava de discriminação racial, falava de genocídio, falava de extermínio, né? E a opção metodológica que eu fiz foi que fez fechar isso, fez o círculo do problema se fechar. Porque essa polifonia que havia em torno do problema da violência policial contra negros, ele acabou sendo mais bem amarrado pela documentação que eu encontrei. Isso que foi interessante, né? Quer dizer, existia uma polifonia que estava na rua, né? A gente falava genocídio dos negros, genocídio do povo, dos periféricos, extermínio dos periféricos, necropolítica, violência, que são problemas, assim como o demônio, né? Na obra do Guimarães Rosa, o demônio tinha 33 nomes, né? O problema do povo negro tem muitos nomes, né? Tem, né, as coisas impuras, elas são evitadas e por isso as pessoas vão criando muitos nomes para elas, né? E aí, mas na documentação e do ponto de vista sincrônico, diacrônico, isso acaba sendo mais bem desenhado, porque há uma intensidade maior do uso de determinadas palavras, de determinados termos, e é determinadas e elas são esquecidas às vezes, são abandonadas. Então, o movimento negro contemporâneo surgiu falando de discriminação racial. Em 78, nos anos 70, isso já era uma pedrada. Isso já era algo, né, que tinha uma força. Só que isso foi abandonado aos poucos. E aí, nos anos 90, o movimento negro resolveu falar de violência racial, que é algo que tinha uma performance, né, efetiva. É algo que eu não explorei, de fato, no livro. Quero voltar a explorar essa dimensão performática das palavras, dos conceitos. Porque o movimento sempre faz a opção pelo termo que causa mais impacto, impacta mais, causa mais resposta. Né? E dos anos 2000, o termo foi o genocídio. Mas ele podia ser um problema que se fosse resolvido, talvez ele estaria esquecido. Teria se optado por outras soluções, outras agendas. Mas a questão é que o problema da violência, ele se intensificou. O problema da repressão se intensificou. Então, quem esperava que... E a gente está falando de um período que tem uma virada democrática, né? A gente mudou de sistema democrático, a gente teve 9 eleições presidenciais, a gente teve 2 impeachments, né? Um golpe, a gente mudou 4 vezes de moeda,
mas nada foi mais estável do que o aumento dos homicídios no Brasil. Foram 40 mil homicídios por ano em 40 anos. Né? Então, cada ano você aumentava, escalava a quantidade de número de homicídios no Brasil. E a repressão, em termos de prisão, né, contra a população pobre, negra, né, especialmente jovens homens negros, ela se intensificou. Então, o Brasil é a terceira população carcerária do mundo. E eu acho que a gente não encontrou solução para isso. A gente o movimento negro e os setores progressistas não têm uma agenda propositiva para isso. Não tem uma agenda, né? E quando eu falo agenda, não estou falando uma proposta, um projeto de lei. Eu estou falando que eu estou chamando de agenda um conjunto de ações, né? Que que possuem consequência e conexão, né? Quer dizer, você faz uma reunião que dá um seminário, o seminário que faz um protesto que faz uma pressão, a pressão que vira uma política pública. É isso que eu estou chamando de agenda. E é esse circuito, né? Então, a gente não tem isso. Você tem muitas denúncias. Isso o movimento negro fez, está aqui. Eu registrei. Né? Mas isso não significa que a gente tem proposta. Não tem. E os setores, os brancos, né? O progressismo branco também não tem. Né? Foram lembradas coisas interessantes. Eu acho que o projeto de lei que existe o projeto de lei 51, de autoria do Lindbergh Farias, que é assinado também pelo Luiz Eduardo Soares, é uma boa proposta, excelente, mas ela não está dentro de uma agenda. Né? E isso tem a ver com com o nosso processo de democratização. O processo de democratização não trouxe menor repressão policial, não trouxe o processo de democratização e o processo de e o, isso a repressão ficou maior, né? Então, todas as políticas de combate racial que nós temos no Brasil não foram ou de distribuição de renda, ou de distribuição de eliminação da pobreza, aumento da redução da taxa de mortalidade infantil. A gente é sucesso nisso. A gente é exitoso no processo de. A gente tem um sistema único de saúde, isso né? Mas a redução da pobreza, o aumento das políticas sociais, não foram capazes de acabar com a violência. Né? Menos pobreza não trouxe menos violência. Aquela equação simplória de que com menos pobreza você tem menos violência, não é verdade. Né? Muito pelo contrário, às vezes, em lugares que a economia é crescida de uma maneira muito intensa durante certo período, você tem maior número de homicídios. Um levantamento recente de uma pesquisa que eu participei, que eu ajudei a organizar, localizava o maior número de violência racial nas beiras de BR. Beira de BR. Homicídios. Eu trabalho com homicídio, né, que é o meu indicador primordial, assim. Porque só homicídio já é um mundo gigantesco. Então, eu procuro pegar isso como indicador, né? E aí, quer dizer, beira de cidades pequenas em beira de BR, é onde há uma baixa institucionalidade em termos de sistema de justiça e segurança social, mas tem uma intensa atividade econômica. Tem o quê? Caminhoneiro, entende? Né? Às vezes tem extrativismo né, nas regiões ali. Então, assim, só que eu procurei traduzir isso do ponto de vista histórico sobre a formulação do movimento negro como um problema, não como uma agenda. O problema foi formulado de um modo que eu achei que trouxe uma radicalização, é o que está no prefácio, né? Isso não estava na tese, mas eu elaborei no prefácio, não, na introdução. Eu procurei elaborar melhor na tese, que é o processo de radicalização da denúncia da violência policial, que é o quê? É um movimento negro sendo um mau profeta, dizendo o que vai acontecer de ruim, né? Quer dizer, sai de uma ideia de discriminação, que é uma ideia de denúncia simples, tal, discriminação interpessoal, no mercado de trabalho, preferência de brancos nas promoções, né? Para violência racial, já denunciando, né, um problema que a polícia estava matando muito naquele momento, anos 90, final dos anos 80 para anos 90, em que a polícia começa a causar barbárie, né? Então, aqui em São Paulo era um horror, as grandes cidades eram um horror, né?
periferia de São Paulo, as cidades da região metropolitana, do Rio de Janeiro, Pernambuco. A polícia já balizava naquela época, mas a gente estava sendo, mas a gente não sabia que nós estávamos apenas sendo apresentados a esse problema. Né? O horror que gerou naquele momento era porque a gente estava sendo apresentado. O que vem depois, né, é a continuidade disso. E aí o movimento negro fala de violência racial. Mas aí tem um salto que eu acho que é a ida para a ideia de genocídio. O que é genocídio? Né? O genocídio ele é um termo elaborado para falar de um fenômeno que ocorreu ali na Alemanha durante os anos 30 e 40, que levou à Segunda Guerra Mundial e que permeou a Segunda Guerra Mundial todinha. Mas ele fala da ocupação da Europa pelas potências do eixo. Ou seja, existe um território com um povo e vem uma outra range de poder e se assenta ali. Né? Um poder, né, que exerce domínio, etc., diante de um território submete um povo. Tem aí a ideia da desconexão entre povo e Estado. Né? Território ocupado por um povo e o território comandado por um Estado. O que é característico dos contextos coloniais também. Né? Ou seja, a característica da ocupação também se refere a uma característica da colonização. Quando o movimento negro fala de genocídio, já tomando uma ideia do Abdias do Nascimento, ele está pensando na noção de genocídio, que é a desconexão entre povo e Estado. Né? O Abdias não falava de morte. Ele falava do que eu vou falar posteriormente. Ele falava de representação social, memória, como que a nação era contada. No livro do Abdias não tem dados sobre homicídios. Né? E ele está falando de genocídio. Mas ele está falando de esquecimento como genocídio. O esquecimento é que... Porque você nega o povo na consecução daquele Estado. Né? Então, o movimento... o Brasil não possui uma herança africana. O Brasil não possui... Ele fala isso, né? Ele fala que o Brasil não possui uma herança africana. Ele fala que o Brasil é a cultura africana. Entende? É isso. E isso é o que ele defende, mas o contrário é o que ele denuncia. Mas o que o movimento negro está dizendo, retomando essa ideia do Abdias, é que, é que existe um Estado branco suprimindo o povo negro, né? E aí eu procuro traduzir essa denúncia em três aspectos, que é o aspecto da exclusão social, né? O aspecto da repressão, encarceramento, e o aspecto da eliminação física, que é o assassinato. Então, assassinato, são homicídios, repressão, encarceramento e exclusão social. É uma esteira. Quando o movimento negro chega nessa denúncia, ele está indicando o seguinte, ó, existe um processo de ruptura. Aí, porque não é mais discriminação, não é mais violência. Né? Porque a violência, ela significa a violação de algo. Tomando as palavras do Ronit, eu coloco que a violação, né? A violência que é o ato de violar, né? De praticar uma violação. Não tomando as palavras dele, mas a partir, eu considero que você pode violar um pacto ou você pode violar uma expectativa. Né? A gente nasce numa sociedade com uma determinada expectativa de autorrealização. E essa autorrealização, quando violada, ela é uma violência. Quando eu vou ao supermercado e quero ser tratado como consumidor, e não sou, eu sou violado. Quando eu vou ao shopping e quero ser tratado como consumidor, e não sou tratado como suspeito, eu sou violado. Quando eu vou ao supermercado e um segurança pisa no meu pescoço, senta em cima de mim, eu morro, a violência, ou seja, a violência de ir para casa e voltar vivo. Desculpa, ir para a rua e voltar vivo. Né? E essa é a ideia da violação. Mas o genocídio é mais grave do que isso. Porque o genocídio não existe pacto. Não existe pacto. Existe uma desconexão entre povo e Estado. Né?
isso que para mim é fundamental. Só que quando a gente pega a linha do tempo que sai de 78 a 2018, são os anos da tese, 2018, 78, a fundação do Movimento Negro Unificado, a formação de um protesto negro nacional com direcionamento, com proposta, que depois vai dar a linha de tudo que vem depois. Entende? A Sueli Carneiro, inclusive, fala isso assim, em alguns espaços. Né? A gente está fazendo MNU ainda. Em 78, o Jair Bolsonaro é eleito. A Marielle é assassinada. Em março de 2018. Eu falei o quê? 78. 2018, a Marielle é assassinada em março. Jair Bolsonaro é eleito em outubro. O que sai dali, né, não é o Bolsonaro eleito presidente. Na verdade, é o Bolsonaro sendo a continuação de uma disputa que já estava presente nos estertores da ditadura, no final da ditadura militar, né, que vai pressionar contra a Constituição, que vai ser os pé de vai ser vão ser os policiais que vão matar durante o processo de transição democrática, que vão ficar na miúda durante os anos 90, porque a gente estava ganhando todas, né? Que vão ser contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vão fazer campanha contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eles vão caminhando, né? Vão chegando. Quando eu defendi a tese, eu não sabia quem tinha matado a Marielle. Mas a gente sabia onde é que estava isso aí. Só que esse arranjo desse entulho autoritário, que tem uma força social, e tem uma representatividade social, não dá para dizer que não tem, né? Eles chegaram à presidência da República, ocuparam o poder, etc. E aí, quando vem a Covid, o genocídio é retomado, mas não pelo movimento negro, mas por todo mundo, né? Para falar do governo Bolsonaro. Já com um sentido bastante cristalizado pelo que o movimento negro havia ensaiado nos seus espaços próprios, né? O que o Bolsonaro então assim, talvez o movimento negro tenha letrado o cena pública para que todo mundo tivesse com a palavra genocídio assim, ó, ao seu alcance, para você estica a mão, você pega e usa, né? Então, essa ascendente de radicalização, que eu chamo de ascendente de radicalização do protesto negro, né? Então, a gente tem tem esse, tem esse problema. E isso foi possível por conta observar isso foi possível por conta da metodologia que eu utilizei, né? Olhando os documentos, né? E olhando as palavras de ordem. E aí as palavras de ordem eu tratei como as pontes semânticas, né? São as pontes semânticas que são capazes de traduzir um problema da vida social para um problema da vida política. Mas para você poder gestar isso, leva um tempão, né? Você precisa escrever muito, você precisa convencer as pessoas, você precisa debater muito, todo mundo precisa repetir em toda reunião que vai, falar várias vezes, falar, intensificar até criar um lastro, um caminho para que essa palavra circule com maturidade. E foi isso que aconteceu, eu acredito, nesse momento, né? Durante esses anos. Desde do primeiro momento que o Abdias escreveu isso, publicou o livro em 79, até esse momento em que o movimento, você sempre falou de genocídio, mas nem sempre ele foi uma ponte semântica. Uma coisa é você falar de genocídio, outra coisa é uma organização assinar um panfleto sobre isso. A gente pode escrever um artigo qualquer, mas eles vão poder. Mas uma organização assumir isso, botar numa bandeira e ir para a rua com uma faixa é outra coisa. Dar um nome a uma organização com determinadas palavras, isso é muito bem pensado, é muito bem calculado, né? E eu acho que metodologicamente eu dei conta de substanciar isso no livro, na tese, no livro, e é isso que eu pretendo trazer nos próximos períodos, agora já falando sobre movimento negro unificado e a democracia. Vamos ver o que vai dar, né? Mas eu acho que o experimento que eu fiz aqui no livro funcionou, funcionou. Eu espero que eu consiga desenrolar isso em outros espaços também. E para isso a interlocução contigo foi fundamental, que me deu
segurança para trabalhar com a teoria do reconhecimento, que não é algo que se faz muito na sociologia, né? Não. Mas eu não ligo para isso, não. Eu falei, eu vou trabalhar esse recurso é o que tá mais me informando. Eu acho que outras teorias não permitem que você observe as coisas num espectro mais amplo, né? Tem a teoria do frame, que ajuda pra caramba, né? Tem todo o debate sobre Bourdieu, que é a luta por classificações, que é muito interessante também, mas eu acho que o que coloca as coisas num conflito ajuda a pensar a agenda, ajuda a pensar a formação de consensos e ajuda a pensar os problemas sociais, né, que é o conflito étnico, a formação da semântica coletiva e das pontes semânticas, né? E a luta por um horizonte emancipatório foi o que me deu segurança para organizar essa minha tese, né? E aí os capítulos estão estruturados dessa maneira. Tem o, né, o problema, a formação da ponte semântica e a agenda. Eu procurei estruturar os capítulos dessa forma, né? Eu trouxe bastante teoria no começo, porque enfim, é uma tese, né? Trabalhei ali com teoria de reconhecimento, fui nos pós-coloniais, nos decoloniais, trabalhei com o Bembe, que eu acho que é muito interessante, que ajudou demais para pensar a diferença entre necropolítica e biopolítica. As pessoas confundem demais também, né? Sim. Às vezes as pessoas colocam Foucault na boca do Bembe, né? Não lê Foucault, nem o Bembe, E aí, tipo, aí tem necropolítica para tudo. E nessa... Uhum. Não, às vezes acreditam a biopolítica é Sueli Carneiro, que eu já vi também, Conforme Sueli Carneiro, a biopolítica. Mas o Foucault foi muito importante também, o Bembe foi muito importante, inescapável, né? Inescapável. Mas teoria dos movimentos sociais eu colei no Axel Honneth e fui embora. Que a ideia de lugar de negro é fundamental, da Lélia, para poder pensar, não, os espaços, que assim. E tem tudo a ver com essa literatura, sabe? Do genocídio, a colonização, o território, né? O Fanon e Lélia Gonzalez é um diálogo muito forte. E tá ali também, tá aqui também. Foi fundamental para eu trabalhar com isso. Então, é isso. A dimensão colonial está presente aí, a dimensão do racismo, colonialismo, eles acabam sendo quase que a mesma coisa em alguns espaços, em alguns momentos, sabe? Mas é isso, vou parar de falar, que eu também quero te ouvir. Imagina, eu estou aqui. Muito bom. Quero te ouvir mais ainda. Eu vou, na verdade, Paulo, Uhum. Não, quero. O único momento de formalidade que eu vou manter é o do agradecimento. O resto eu vou manter bem informal, mas agradecer, né? Porque é uma continuidade de, um, de uma conversa, de um aprendizado aí, acho que mútuo. Eu eu tô e eu não vou repetir porque eu estava na banca, né? Estava na sua banca, Não, assim, você tava na banca e foi uma espécie de um orientador ali, que quase um eu ia lá. isso, que a gente estava sempre conversando, pensando algumas coisas juntos, e era um momento que eu tava trabalhando bastante, eu estava muito próximo da teoria do reconhecimento, em frentes muito diferentes, e tentando sistematizar já para além daquela referência mais tradicional de você ler Rony, pegar comentadores e algum tipo de debate que envolvia Axel Honneth, Nancy Fraser, enfim, Judith Butler e tal. Claro que tinha toda uma preocupação minha de pensar isso como as referências centrais, e esse debate tinha que ser bem compreendido, tinha interesse em passar isso em aulas, coisas que eu escrevia, mas o tempo inteiro eu estava muito interessado, e eu acho que aí, enfim, um dos pontos que eu acho que eu quero, na verdade, destacar, que eu acho que merece mesmo atenção, para como você resolve isso,
que tem a ver com algo que muitas pessoas tentaram e não conseguiram, que é como você elabora um trabalho com essas categorias, que são categorias, digamos, críticas, no sentido de que uma categoria que é utilizada pela teoria crítica, ela tem algumas pretensões, né? Uma pretensão de que é uma categoria que sempre tem que ter um momento de gênese, ela tem que ter enraizamento, né? Ela precisa dar conta do contexto de surgimento dela, junto com o contexto de aplicação dela. Então, você não pode trabalhar com categorias que são externas, são estranhas, né? A gente não sai aplicando categoria por aí por um simples motivo. Se você sair aplicando categoria por aí, você mata o objeto que você está. Não é assim que se faz. É justamente o contrário. A teoria do Honneth, que é a teoria do reconhecimento, das lutas por reconhecimento, ela é uma teoria que ele tem uma formulação específica quando a gente lê, ele tem indicações específicas baseado na literatura dele, que vem desde o Hegel até ele se debruçando no debate sobre os novos movimentos sociais, etc. Então, ele tem uma maneira de pensar isso lá de trás até hoje, que ele substancia, né? Então, ele fala em padrões de reconhecimento, né? Então, você tem padrão específico, você tem o direito, você tem a amizade, né? Você tem a esfera pública, você tem essas dimensões que são dimensões bem definidas e determinadas, que pode funcionar por um lado, mas o que ela mostrou ao longo do tempo é que não funciona assim, né? Essas categorias, esses padrões, você não pode universalizar esses padrões e dizer que a gente, da nossa realidade, dos nossos próprios processos, né, situados, históricos, etc., você vai produzir as mesmas categorias, o mesmo sentido desses padrões. É uma coisa que parece elementar, mas não é elementar, né? Muitas vezes eu vi muitos trabalhos que se organizavam da seguinte maneira: eles pegavam a teoria do reconhecimento com esses padrões todos, amor, amizade, né? Direito, e aí autorrealização, autoconfiança, tudo ali o esquemazinho. E o que a pessoa fazia? Ela tinha certos objetos de pesquisa e ela aplicava o objeto. Falava, mas eu estudo movimento negro, eu estudo feminismo, eu estudo movimentos queer, eu cheguei a orientar um que era sobre autodeterminação com comunidades na disputa gente, a hidrelétrica lá, não, que a Dilma inaugura. Não, não é que a Dilma inaugura. No Pará? Belo Monte. Belo Monte. Desculpa, sumiu. O Pará, né? né? Pará, Belo Monte. E aí, muito interessante, era uma pesquisa que a pessoa foi estudar os conflitos, etc., comunidade, Estado, e em alguns momentos vinham umas categorias que caíam assim, né? O que é isso? Né? De onde vem isso? Caiu um Hegel, assim, uma categoria do negócio. E eu falava, meu, assim, isso era um pouco, quase que uma mania de fazer pesquisa, que é uma mania ruim, que você trabalha com uma série de categorias, como se a pesquisa se resolvesse num tipo de trabalho que é só analítico, e quando aparecia a história, os processos, não sei o quê, eles eram exemplos. Então, eles são exemplos. Exemplos do quê, aliás, afinal? Para mostrar que a teoria está certa. Eu falei, tudo errado, né? Tudo errado, porque não é assim. Você não pode trabalhar assim. O seu objeto, ele não tem que comprovar nada para dizer que a teoria de alguém está correta. Deveria ser o contrário, no mínimo, né? Isso aqui, questionar e mostrar que você está torcendo as categorias. Enfim, parece elementar,
e às vezes dá para trabalhar com algumas categorias em outros campos, na teoria social, isso é muito mais fácil. Eu conheço muitas e muitas pesquisas de pessoas que produzem pesquisas empíricas com categorias do Bourdieu, por exemplo, né? Ou Uhum. outras categorias, e um trabalho mais sensível, porque essa é a intenção do Rohner, né? E talvez isso também seja o motivo do interesse na teoria dele, é porque o Rohner teve uma sensibilidade para pensar qual é o domínio, o campo que interessa compreender, né? Que é o social. E aí ele tem uma, digamos, uma sensibilidade para poder olhar essas interações cotidianas, ele tem um interesse de pensar o social de baixo para cima, né? E Aham. produzir categorias que são categorias, digamos, que são resultado da experiência. Isso, Então, elas isso. resultam da experiência, que é um processo, Uhum. um movimento, Isso. e aí, né, que inclusive o próprio Bonnet, ele se refere, assim como as fontes da formação dele, ele vai se referir ao Thompson como uma das principais. Uhum. Ele diz, quando eu comecei a gestar ali a teoria do reconhecimento, um dos livros que mais me impactou, inclusive aparece lá, é o livro do Barrington Moore Jr., O Injustiça, né? Porque para ele eu falava assim, eu queria entender isso, quer dizer, para mim, me importava saber o conflito que, num plano diferente, no plano da experiência. A indignação que vai dar numa revolução, ela passa por vários momentos. Uhum. O momento da falta de pão, o momento da troca da cerveja pelo chá, o momento da indignação da troca do pão pela batata. Quer dizer, são momentos que fazem um maior sentido para um tipo de para usar os termos que você utiliza, porque o Barrington Moore Jr. utiliza esse termo. A experiência de injustiça que eles vão sentindo no dia a dia, então isso tem a ver com o tempo que eles tinham com as famílias, isso tem a ver com a dificuldade, a relação tempo de trabalho, tempo livre. Então, ele vai mostrando que isso vai produzindo um sentimento de injustiça, e esse sentimento, ele em algum momento, obviamente, ele Uhum. explode, ele pode explodir de maneira organizada, mas era fundamental entender a A experiência, gestação né? disso, né? Uhum. Então, olhar para esse social era fundamental, e o Honneth tentou fazer isso. E eu acho que, como ele está olhando para uma experiência que, por outro lado, também é uma experiência negativa, né? Por que que as pessoas enfim, embora isso dê uma resposta interessante, porque na história da teoria crítica, é até curioso falar isso, mas talvez seja uma questão importante, né? Porque depois o próprio Honneth vai ter que se ver com isso, como um problema. Porque na teoria crítica, quando eles produziram um diagnóstico para pensar, por exemplo, por que que o proletariado faria a revolução, Uhum. né? E eles perceberam, da pior maneira possível, que as teorias que eles usavam para poder compreender as possibilidades de transformação do presente estavam equivocadas no momento em que 85% dos trabalhadores alemães aderiram ao nazismo. Eles falaram assim, bom, o nosso sujeito revolucionário, de acordo com a teoria, Uhum. ele optou pela barbárie. Aí cai uma ficha e eles pensam, a gente não está entendendo nada, nada. O que está acontecendo? Esses caras tinham que fazer a revolução socialista. Os caras estão apoiando a barbárie nazista. Uhum. As mesmas pessoas. Tem alguma coisa errada. A teoria não está conseguindo compreender o seu tempo, né? É um diagnóstico equivocado das possibilidades do presente. E, obviamente que isso tem uma resposta, porque assim, em vez deles perguntarem se o proletariado faria ou não faria, né, faria a revolução, porque as condições todas diziam que sim, quando vem o nazismo e eles puxam o freio e dizem, opa, opa, tem alguma coisa errada, eles mudam a pergunta. A pergunta deles a partir dali, não era porque o proletariado será ou fará a revolução, ou será o portador da revolução, mas sim porque o proletariado não
fará, e não fez e não fará a revolução? Muda a pergunta. E para poder responder isso, eles mudam toda a pesquisa. O que eles foram pesquisar para poder responder adequadamente a isso? Família. Eles escrevem uma baita pesquisa gigante que se chama Autoridade e Família, para poder descobrir que nessa história, nesse desenvolvimento, olhando a coisa como se gestor, não se formariam sujeitos de comportamento crítico, como era o esperado. Muito pelo contrário, eles estavam diante de uma sociedade bastante autoritária, eles foram descobrindo, muito conservadora. Aí eles pesquisaram a rádio, pesquisaram a literatura, né? Pesquisaram, trouxeram a psicanálise para dentro do... Veja, é interessante, quer dizer, você tem que entender e refazer o seu diagnóstico e repensar tudo de novo, para poder dar uma resposta agora, em vez de explicar por que eles agiram assim, por que não agiram. O que está impedindo a possibilidade emancipatória? E não o que está condicionando a possibilidade emancipatória. Quando o Honneth escreve o texto dele, eu nem queria me alongar nisso, mas só para... ele volta a essa pergunta, para o bem e para o mal, porque depois ele é muito criticado, né? Ele é muito criticado porque a pergunta que ele expõe no livro Luta por Reconhecimento é o que, afinal, motiva, né? Qual é a motivação moral dos conflitos sociais? Que experiências são essas que são vividas e compartilhadas e que permitiram uma renovação de uma gramática de luta, de uma gramática de resistência, de engajamento, de envolvimento? Então, aí o Honneth vai para esse social e diz, bom, é isso, as pessoas... no Barrington Moore Jr. aparece, você cita várias vezes aqui, tem um pacto que se rompe. Esse sentimento do pão para a batata é um sentimento que você reelabora e eles sabem que o pacto foi rompido. O Barrington Moore Jr. diz, o pacto social foi rompido. Né? O Honneth se refere a isso também. Mas ele vai olhar essas interações sociais, interações muito específicas, né? Interações na família, que geram relações que produzem futuramente possibilidades de indignação e reelaboração dessa, digamos, experiência de injustiça, né? Indignação, e aí, a partir daí, produz o que ele chama de motivação para ação. O livro, a exposição do livro é equivocada. Aliás, a gente já chegou a conversar sobre isso, né? A exposição do livro do Honneth, para mim, é um erro. Esse é o contrário. O Honneth expõe as categorias e depois ele vai falar sobre as experiências de desrespeito, de injustiça. Sendo que deveria ser o contrário, as experiências de injustiça são elas a base da produção da motivação para a ação, que são motivações diversas. Então, tem um esquema interessante, mas muitas aplicações em diferentes pesquisas muito ruins, que não davam conta de uma coisa que o Honneth pretende, quando ele está falando que essas indignações, elas vêm de certas experiências, né? Elas estão preenchidas por um conjunto de experiências, ali é uma tentativa dele atribuir um estatuto para essas categorias que ele vai utilizar, né? Que como chama isso? Um termo que não é estranho, né? Que não é externo, nativo. Agora, eu estava até aqui, eu falei, eu vou perguntar para o Alejandro, porque a gente tem um antropólogo, que é onde o Honneth pretendia chegar. Ele falou que é preciso que essas categorias sejam nativas. Porque, inclusive, a possibilidade de você produzir as pontes dependem disso. Né? A ponte não é só mero convencimento. Você produz pontes por vários motivos, inclusive estratégicos. Mas o Honneth diz, elas não são apenas convencimento. Existe um compartilhamento dessas gramáticas
porque essas gramáticas são parte das experiências dos outros. Então, quando eu estou falando de violência de gênero, né? Quando eu estou Uhum. falando... É isso, quer dizer, claro, tem coisa que é estratégica política, e você sempre fala disso no livro, como essas duas coisas estão conectadas. O Honneth diz que as duas coisas não estão separadas, porque muito se opôs, né, o reconhecimento preocupado com esse sentimento moral que está na base da indignação, e, do outro lado, uma teoria dos movimentos sociais que diz assim, não, o movimento social é impulsionado pelos interesses, né? E ele é estratégico. E o Rony negando isso, dizendo assim, bom, ele pode até ser estratégico, mas a motivação fundamental não é essa, porque você não sustenta isso só por uma mera estratégia, isso tem que ser sustentado, a pessoa tem que ter um embrulho na barriga, assim, né? Para você poder se lançar, se Uhum. jogar, manter, quer dizer, no limite, dependendo da situação, quando você vai para a rua fazer protesto, é vida e morte. Muitas vezes é isso. Você não vai fazer um protesto no vazio. Tem um cara que chama policial que está com um cacetete na sua frente. Olhe lá, cacetete ainda é leve, né? Hoje em dia, não é? Ou você vai para o É, protesto, o cara tá com um fuzil ali. Então, não é uma coisa simples. Para você se jogar nesse nível, e o Ronit fala muito disso. Ele fala assim, não é algo que você possa mobilizar de uma maneira tão somente estratégica, né? E baseado nos ganhos, né? Enfim, né? hum, Maximizar os seus ganhos. Eu acho que o que você fez, Paulo, e aí a gente já conversou outras vezes, mas sempre é bom tocar nisso, é que você tentou, e eu acho que encontrou, e é um dos melhores exemplos que também, quando eu me refiro a teses e pesquisas que estão trabalhando com reconhecimento, que fazem isso, eu acho que da melhor maneira. O reconhecimento, ele é uma gramática possível, entre outras. Ele é pleno de ambivalências, etc, né? É, o Honneth muitas vezes se nega a entrar nessa seara e, né? Por isso que autoras como, sei lá, Judith Butler, etc, né? Sempre vai virar para ele e falar, ó, tem muita coisa complicada aí que você não está levando em conta. Até um dos textos que eu publiquei, que fez parte da uhum. Livre Docente também, é a discussão sobre reconhecimento com Honneth Butler e a Grada Quilombo, né? Porque a Quilomba tem uma noção de reconhecimento que mais interessante para ela poder ter produzido aquilo que ela escreveu do que páginas e páginas e páginas do próprio Honneth Uhum. tentando equilibrar momentos de negatividade na experiência do reconhecimento, né? E quando você fala de experiência do reconhecimento, a gente também não pode trabalhar com 8 ou 80. Qual seria uma todo mundo que passa por uma experiência de injustiça, né? Algum tipo de violência, algum sofrimento, algum desrespeito, né? Uma violação, ele fala, um termo que Uhum. ele usa muito, né? Física ou moral, quer dizer, você tem um trauma, mas você ressignifica isso e você produz motivação para ação, para se opor a isso, né? É a base daquilo que depois vira movimento social. Isso. A outra maneira é você. E aí é o seguinte: tem um ônus isso. Você dizer assim: todo mundo que passou por essa experiência ou ocupa esse lugar, ou ocupa esse lugar subordinado, subalternizado, ou algum outro tipo de problema produziria injustiça, vai agir de tal maneira, né? Então você essencializa demais esse ponto de partida. Ou o oposto. Ninguém, né, ou seja, qualquer tipo de experiência, ela nunca vai produzir uma tomada de consciência dessa injustiça, desse sentimento. Você nunca vai ressignificar essa experiência em termos prático-políticos. Nunca vai. Então, também, enfim, ou 880 isso não precisa, mas o Rony teve que se lidar com esse tipo de dificuldade. Então, tudo dito, e eu me alonguei bastante,
tem a ver com o que eu achei que foi bem resolvido no seu trabalho. Porque o seu trabalho, você está falando, você não despolitiza o reconhecimento, porque o reconhecimento também ele requer, ele tem que ser coletivamente produzido. Isso enquanto tal, exige engajamento, né? Para você poder construir tem uma gramática, uma semântica, você compartilha isso. Então, não é só um reconhecimento que eu imediatamente senti só em termos subjetivos. Não, eu vou descobrindo, eu vou criando, eu vou produzindo a minha indignação. Ela não é uma experiência imediata. Então, é interessante que é um campo em que você politiza o reconhecimento. O reconhecimento não é um ônus imediato de algum momento de experiência que ele é um gatilho, né? Estou sofrendo uma injustiça, percebi, né? Então, você produz coletivamente essa percepção. Eu acho isso muito positivo do trabalho, da maneira como você resolveu essa parte ali no Rony, né? A maneira como você engatou a, e aqui é uma citação, quer dizer, na página 20, né? Essas gramáticas condensam, revelam toda uma sorte de problemas vividos pela população negra, né? As experiências de violação, elaboração coletiva da semântica compartilhada e a construção da agenda de lutas. E que isso é nativo, no sentido de que essas gramáticas, elas não são alheias, elas não se distanciam nesses momentos específicos de experiências que são coletivamente compartilháveis. Estão ancoradas. Estão ancoradas, né? Então, tem uma preocupação em saber que, não, tudo bem, qualquer coisa pega, tem coisa que pega, tem coisa que não pega. É óbvio que a gente sabe que existem termos que você precisa manter na agenda pública por uma questão política e por uma, enfim, para citar um nesse quadro todo de discussão aqui que você trata, né? Mas por muito tempo a gente, até hoje, tem disputado, por exemplo, o fato de que o que aconteceu no Carandiru foi um massacre. O fato do livro do Drauzio ter circulado, na medida em que circulou, virou filme, né? E o massacre está lá, né? Isso é muito importante. Você tem que dizer, não foi nada. Não, foi um massacre. Mas isso é uma coisa mais, digamos, é uma posição política que não necessariamente está enraizada no conjunto de experiências que são a base da produção dessa gramática, né? Dessas gramáticas. Ela não estava no rol da agenda prioritária do movimento negro. Isso. Embora, sei lá, as primeiras pessoas que chegaram lá foi a Desi Benedito do Guedes. Exato. Entendeu? Mas isso não se nacionalizou. Isso. Né? Talvez por isso. Porque também ela precisa estar enraizada em outro tipo em outro tipo de organização. De organização, de experiência. Essa gramática ela vai se construindo, mas ela tem que ter enraizamento. Né? Ela tem que ter enraizamento. Então, a preocupação que você teve em mostrar que, a despeito das estratégias, elas diziam respeito ao enraizamento, o fato de que você diz que tem um recrudescimento da violência de Estado ao longo do tempo, acompanhado por uma radicalização da gramática, essas coisas estão conectadas. Né? É isso que é o lugar, digamos, quando eu vou para esse social, eu estou privilegiando uma dimensão, essa dimensão da experiência vivida, ou dos problemas vividos. Né? Você recorta e diz, bom, isso aqui é mais importante. Né? Eu preciso dessa dimensão. Quer dizer, você se refere ao Honneth várias vezes, mas em nenhum momento você precisou ficar utilizando o Honneth de forma lexical. Modelar, não, porque ele não sei o que, não. Você pegou o elemento fundamental, que é pensar a relação entre gênese e motivação para a luta, vários estudos que são interessantes para pensar a questão racial, porque eu também estou nisso já há bastante tempo, trabalhando em cima disso. Geralmente, eu gosto muito dos trabalhos que fazem o caminho reconstrutivo
Eu gosto muito de coisas que aparecem, por exemplo, em pesquisas como a do Amilcar Pereira, Uhum. né? Que você baseia a reconstrução histórica. Eu não estou dizendo que todo mundo que sofre racismo vai virar ativista antirracista. Isso é muito forte, isso é muito determinista, porque eu não poderia falar isso. Todas as mulheres são feministas? Não. Né? E toda pessoa negra é antirracista, né? No sentido do engajamento antirracista? Não. Então, digamos, eu não preciso comprar isso, mas a reconstrução. Ou seja, o trabalho que eu faço com os ativistas, com as pessoas que se engajaram, com as pessoas que se mobilizaram, né? E reconstrutivamente, eu tento uma coisa psicanalítica, né? É. Psicanálise é justamente isso, faz. Eu vou falar sobre a atualidade, só que o método é reconstrutivo, no sentido de ir para trás, né? Aí sim isso é possível fazer, né? As perguntas do Amilcar sobre fale sobre as suas experiências de preconceito, né? Me fale sobre elas. E aí esses caras que eram os ativistas e as ativistas começaram a falar, olha, às vezes de forma nem tão clara, depois isso foi, né, se esclarecendo para mim, ou não foi imediato, mas aí vai falar sobre o quê? Vai falar sobre essa convivialidade. Quais são os exemplos que eles dão? A maior parte deles fala da família, ou relações que eles têm na escola, ou em algum ambiente que envolva religião. Ou seja, sempre é uma experiência tal, a partir da qual eles falam, bom, ali eu comecei a perceber, formar, conversar, né? Eu comecei a dialogar com as outras pessoas para entender. Tem até, inclusive, em relação aos textos que estão lá, tem um processo de letramento racial interessantíssimo, né? E não só, e não tem a ver com livros, não sei o quê. Não, tem a ver com conversas. Tem a ver com compartilhar a experiência. Essa literatura aqui, também para mim é fundamental, a gente está dedicado muito a ler, por exemplo, cyberfeminismo negro, etc. E aí o que tem ali é um conjunto de coisas muito interessantes, porque tem a ver muito com primeiro, com essa possibilidade de compartilhar, de não se silenciar, de se autodefinir, entendeu? E isso tudo vai acontecendo em alguns espaços, em alguns lugares, em algumas dimensões, você vai produzindo essa gramática comum, e você pode fazer isso sem ficar reproduzindo o léxico ronitiano e resolveu, acho que da melhor maneira possível, no meu entender, Uhum. uma coisa que parecia simples, mas não era, né? Como você trabalha com essas categorias que são previamente formuladas por autores que não vivem os nossos contextos, mas são referências para as nossas pesquisas. Por que que é muito legítimo a gente torcer os autores? Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. E não é que eu estou sendo anti-weberiano ou anti-marxista, não sei o que, não. Eu estou só no espírito deles dizendo, é assim que eu compreendo melhor o que me importa, menos a teoria e mais o meu objeto. E aí, olha só, isso porque assim, não ia ser só papapá. Mas tem uma outra coisa que eu acho fundamental, Paulo, só ressaltar, reforçar, que aí, de novo, tem a ver com o diagnóstico, né? Aí já não é mais o Rônico, mas é um diagnóstico. Eu acho que o seu livro está pegando num lugar que é muito central, é um cerne do nosso problema, é o cerne da redemocratização, é o cerne, entendeu? Tem a ver com aquele terreno complicado da criminalização e da violência que envolvem instituições que na história do nosso país não se redemocratizaram, não se democratizaram, né? O sistema criminal, o sistema penal, né? Tudo que envolve algumas instituições vinculadas à segurança, né? Quando a gente fala em segurança, a gente sabe o que isso significa, né? O senhor trata disso muito bem. Então, a gente nunca aprendeu a falar de segurança democraticamente. Nunca. Quando a gente fala em segurança, aqui é porrada para cima, entendeu? A segurança ela é conquistada, a ordem é conquistada na base da violência e do extermínio, do genocídio. Se é assim que tem que ser, é assim que será, né? Não tem meias palavras.
Mas o que eu acho que eu queria ressaltar tem a ver, então, com esse paradoxo, né? Porque a gente continua vivendo isso porque a sociedade é uma sociedade racista, é uma sociedade... o racismo, ele tem um grau de... não é maldade a palavra, eu vou achar a palavra, que é uma palavra... Isso, que é psicanalítico isso. A perversidade. O perverso é uma categoria psicanalítica, né? É isso. Então, a gente não consegue, é muito difícil, e eu entendo o livro, às vezes, agora, fala assim, mas o que que a gente faz, né? Porque a gente fez muito, e não é que a gente fez muito, não, o movimento negro fez muito. A gente está falando de muita conquista, muita derrota, mas muitas conquistas. A gente está falando sobre processos de democratização. Tem aquela passagem do livro que eu falei que eu comecei a falar hoje, falando, olha, pensem, e depois a gente vai adiantar outras questões, quando você diz ali na 25, 26, né, que esse olhar voltado para o recrudescimento da violência de Estado permite questionar um certo senso comum de que a inclusão social, a democracia... Tem várias formulações dessa no livro. Você tem vários momentos em que você volta a falar disso, né? Trariam consigo, naturalmente, o livramento da repressão da violência, etc. No entanto, foi justamente quando o país gozava de maior vigor na busca e na conquista de direitos que os homicídios e o encarceramento cresceram, assim como a violência e a repressão recaíram, sobretudo sobre as pessoas negras e periféricas. Então, de um lado, tem os impulsos democratizadores da nova república, que você fala, né? E isso tudo, o movimento negro, ele não é só testemunha, ele é agente dessas conquistas, né? Desenvolvimento, né? Os casos que você mesmo menciona, desenvolvimento econômico, redução da pobreza, políticas de igualdade racial, você cita a multiplicação da lei de cotas, é isso, né? Parte da luta do movimento para a trabalho dos estudantes negros, reconhecimento da cultura afro-brasileira, etc. E mesmo assim, um salto nas cifras de homicídios, levando o movimento a chegar nessa gramática, que é uma gramática de vida ou morte mesmo, é uma gramática desesperada. Você até reorganiza isso, dizendo que quando tem a radicalização dessas gramáticas, essa especificamente, ela é aquela que não permite mais que essa mobilização produza consenso, porque ela é o limite, né? Outra coisa que mostra como essa situação paradoxal, ela é limítrofe em vários sentidos. A questão ela é tão complicada para a gente que a conceituação para entender o que está acontecendo, ela vai no limite da democracia. Então, você flerta com algumas noções, né? Você recupera, não que você não formula, mas você recupera, né? Estado de sítio, estado de exceção, que é um limite. Quando a gente está trabalhando e está falando de democracia, a gente sabe, ou é democracia ou é estado de exceção. Essas duas coisas não convivem. Opa, pera lá. Pelo menos para uma determinada parcela significativa das pessoas dessa sociedade, o Estado de Direito não se aplica, né? Então, elas não fazem parte do pacto desse Estado de Direito. Elas estão fora e elas podem ser tratadas excepcionalmente também. Então, a vida delas não importa, está em jogo. Eu acho isso sensível, né? Desafiar essas fronteiras entre democracia e barbárie mesmo. Você está no limite. Necropolítica, etc., está trabalhando com esse limite. E você expressa em outros lugares, na 24, né, de Robson Silveira da Luz a Marielle Franco, como podemos explicar a violência policial tem migrado das práticas escondidas nos porões da ditadura para se oficializar como prática pública e aberta na democracia formal. Até eu anotei outros trechos ali que eu não vou mencionar, mas chama atenção várias passagens do livro, aquela entrevista com a Ângela Guimarães, eu acho magnífico ter aparecido, está no texto, e aí a pergunta é, bom, mas o que a gente faz? E com essa segurança, com essa política de segurança, a gente faz o que você pergunta, né?
E ela fala assim, não, acontece que é o seguinte, por que acontece tudo? Porque vidas negras não importam, ela começa a escolher, Uhum. né? Depois aí sim ela dá uma resposta incrível, ela vai falar, por exemplo, sobre o fato de que, corretamente, o tema da segurança pública não foi disputado, né? Historicamente não foi disputado pela esquerda nesse país. A esquerda relegou a questão da segurança à direita. E a direita ficou com isso na mão. E aí veio o que veio, né? Aconteceu o que aconteceu. Achei incrível você também poder recuperar Uhum. isso naquele momento do texto. é, e ela poder, entre outras coisas, ela fala também ela fala uma coisa muito interessante ali sobre a essa fronteira entre, por que eu sei que é é a fronteira barbárie-democracia, a continuidade da tortura. A tortura para grupos brancos, intelectuais, ativistas, contrários à ditadura, etc., acabou naquele momento. Uhum. A tortura acabou. Pronto, a ditadura acabou, então passa. Uhum. Ela diz, não acabou. Não acabou, a tortura continuou. E quem se engajou contra isso? Certo? Quem se engajou? Mas a perversidade, e aí só duas coisas, né? A gente é tudo muito difícil, quer dizer, entender como que a gente pode chegar a esse grau de violência, né? E aí os números e o fato de que isso não terminou, não acabou. Quando você diz a gramática do genocídio, ela está vigente, é uma notícia terrível, né? É uma notícia terrível saber que ela pode permanecer, porque a situação também está piorando nesse Uhum. sentido, né? Se essa perversidade ela se diz de muitas maneiras. Eu acho que o Brasil tem vários exemplos, né? E hoje os alunos estavam, o pessoal desse curso hoje, que eram todos juízes, né? Porque é um curso voltado para juízes que o pessoal organizou aqui. 50 pessoas, e eles lembraram, eu fiz até relação, porque eu falei, olha, quando eu falei de perversidade, isso é um exemplo claro. Estava falando do massacre do Carandiru. E o tenente-coronel, o Biratã, O 111, né? Que tinha o número de deputado, isso, o número dele para votar é o número de Alejandro, ó, o massacre, matam 111 pessoas, a maioria negros. O comandante do massacre, esse tenente-coronel Biratã, ele não é condenado. Aí é super interessante. Entender o processo, a Marta Machado, né? Uhum. Tem a pesquisa sobre o processo que envolve o massacre, é uma loucura. Ninguém foi condenado. Porque não se sabe, você tem que individualizar. O direito penal brasileiro, o direito penal é individual. Você só pode penalizar alguém porque são várias balas, né? Eles tinham que localizar quem é que, não quem mandou matar, mas quem, de fato, atirou. E assim, precisa saber cada um. Você não pode condenar coletivamente. Não pode condenar coletivamente. A sua bala chegou em quem? Então nunca vai saber, porque é só individual que você responsabiliza, penalmente falando. Sim, sim. E aí eu queria, é isso que você falou, né? Ele se candidatou a deputado e o número dele, o número da candidatura era 111. E ele venceu com, sei lá, mais de 50 mil votos. Outro policial envolvido também na chacina de Diadema, favela naval, o Rambo, Ah, ele foi condenado, mas depois mas ele foi candidato. isso. Ele saiu, depois ele foi candidato. Ele foi bem votado, mas não entrou. Mas ele foi bem O votado. Biratã, ele é o quê? Década de 90 que a gente está falando, O né? Biratã 92. Porque, não, Esse mas eu cara. digo, quando ele se candidata, ainda é, né? Eu acho É. que é final de 90. É, ainda foi. Então, a gente estava vendo ali o que
Aí você fala assim, só falta aparecer alguém que defende a ditadura e quer virar presidente. Apareceu. Não saiu do nada. Falou, não é possível, vai piorar, vai aparecer alguém que é defensor da tortura e vai ser presidente. É. Pronto, Tava piorou. ali, tá? As É. coisas são assim, isso é a perversidade num nível, num grau. É terrível, é terrível. E, para terminar, eu falei que eu ia mencionar a, a Keeanga Yamaka Taylor, porque ela também fala muito do paradoxo para entender por que Black Lives Matter eclodiram e tal. Não é que é novo, tem vários livros sobre o assunto, mas eu acho que o argumento dela é muito claro, né? Ela, só para recuperar o seguinte, por causa desse paradoxo e dos desafios que eu acho que a gente tem. Ela pergunta assim: como explicar a ascensão de um presidente negro ao lado do exponencial crescimento da classe política negra, juntamente com a emergência de um movimento social cujo slogan mais conhecido é o lembrete de que vidas negras importam? Ela diz: o maior levante antirracista contemporâneo surge quando os Estados Unidos vivem o apogeu da elite negra política. Milhares e milhares, em níveis locais, estaduais, federais, de representantes dentro do sistema político negro, um presidente negro e o segundo maior movimento antirracista da história dos Estados Unidos aconteceu por quê? Porque, dentre outras coisas, e ela mostra muito bem no livro, que ela vai para os números, né? O aumento da violência policial no período Obama é gritante. Gritante. Claro que, do ponto de vista do Black Lives Matter, eles sabem, para eles, assim, o presidente que era, eles falam, ela pega ela vai sempre para os manifestantes, para os movimentos, então, era um segundo movimento dos direitos civis se Obama fosse eleito. Ele é eleito. E alguns anos depois, eles dizem, é o fim de uma ilusão. E o Black Lives Matter usava muito essa ideia de nós e a elite. Né? Nós aqui e a elite negra lá. Né? Fazendo quase nada pela gente, ou muitas vezes fazendo muito, mandando a polícia matar a gente. Né? E isso porque em vários desses estados, a prefeita, né, o prefeito eram negros. E a polícia com uma violência. Então, ela gasta muito tempo tentando entender como é possível, né? E por que o Black Lives Matter escolhe alternativas de ação e de mobilização que não são voltadas para o Estado. Aqui volta aquela minha discussão com a Flávia, né? Que geralmente a gente volta para esse ponto, mas enfim, entender um pouco o que é essa eclosão de movimentos que, digamos, se mobilizam, produzem essas gramáticas, produzem essas pontes semânticas, cuja finalidade não é o Estado. E elas são claras, porque boa parte delas, mulheres negras, né, jovens, organizadas, utilizando rede social ou não, enfim, dizendo o que nos importa é mudar o modo de vida. Eu quero ser respeitada. Eu estou fazendo tudo isso, todo esse barulho, como ela se chama? Essa necessidade de amplificar as nossas histórias e denunciar, não porque a finalidade é atingir alguém que lá em cima vai olhar para a gente e vai produzir política pública nesse sentido. Não, estou dizendo, não, o que importa é alterar o modo de vida. O que eu quero é que o meu vizinho, o que eu quero é que o cara da padaria do meu lado me respeite. Eu quero que ele pare de assobiar quando eu passo, ou assobiar para minha tia. Entendeu? Eu quero parar de ser assediada no meu cotidiano. Por isso que eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo. Por isso que a gente está se jogando em lugares alternativos, em mobilizações alternativas, para ver se é possível produzir um efeito desse tipo. Porque, e eu fecho com isso, vários textos, o da Taylor,
em alguma medida o seu, desconfio, possa Uhum. indicar isso em algum momento, que uma coisa é óbvia, quer dizer, ele é, o racismo ele é forma de vida, né? Então, o racismo ele está tanto no sistema quanto no mundo da vida. Então, não adianta você produzir soluções no sistema, porque o mundo da vida é racista, né? Então, você tem aí uma coisa bastante complicada para poder resolver, né? Por um lado, e um certo sentimento que atingiu o movimento negro. Inclusive, eu tenho lido textos que eles falam, para de falar de movimento negro, né? Lutas antirracistas. Vários eu tenho lido coisas assim, para tentar entender por quê. Por que essa, né? Uma certa maneira de compreender o movimento negro de uma forma mais tradicional, talvez, né? Porque tem um desacoplamento, uma certa perda de legitimidade que tem a ver com esse desacoplamento entre Estado, sistema político e a sociedade. E que isso está influenciando também a maneira de se organizar de uma série desses coletivos, grupos que se dizem antirracistas, mas tomam rumos diferentes. Isso não resolve muita coisa, né? Exatamente. Como você mesmo diz, quando você está falando de um movimento que se indigna, está indignado, está se revoltando, está produzindo protesto, é isso que ele tem que fazer mesmo. O movimento não tem que se preocupar nas consequências institucionais disso. Primeiro, ele tem que berrar, né? Ele tem que gritar em alto e bom tom que o que está acontecendo é absurdo. É isso que tem que fazer mesmo. Essa é a parte dele. Esse é o momento legítimo dele. Depois, o que fazer a partir daí? E aí, de novo, esse desafio é um desafio gigante, talvez não só do movimento negro, mas a grande pergunta é que a gente não sabe onde toda essa energia, de que maneira ela vai se canalizar para o sistema político. Porque uma sociedade apartada do Estado aliena o poder para o outro, certo? Porque se a gente também desistir do Estado, eles não vão desistir, né? E a gente está frito, né? Mas parece que tem uma tensão ali cada vez maior, uma perda de legitimidade, uma crise de representação, de representatividade ali, que cria efeitos ainda mais complicados para as lutas antirracistas e para o movimento negro. Falei um monte de coisa. Eu te juro que eu só passei, eu acho que eu anotei 7 páginas, eu passei por 3. Porque, enfim, eu falei, nossa, hoje eu estou desde as 8 da manhã falando. Não, mas eu agradeço demais, Mônio. Eu acho que é engraçado que a gente tá na mesma casa, mas a gente se encontra tão pouco, né? Mas eu acho que né, mas eu acho que essas suas reflexões aí que você trouxe, né, aqui no final sobre raça, movimentos e tal, tinha que vir um dia para uma discussão do Afro, né, Taína? Eu até, então, só para... Aham. Gostaria um dia, se possível, porque agora a gente vai ter o evento, né, dos contrapúblicos na semana que vem, das pesquisas que a gente fez sobre Verdade. contrapúblicos. Eu estou estudando a minha parte, são os contrapúblicos negros, né? Agora junto com o Mário e a equipe do Mário. E esse texto vai ser publicado. Ele foi para livre docência, mas ele vai ser publicado e depois eu quero circular, independentemente da publicação, circular para poder conversar com vocês, porque, como eu disse, Excelente. metade da bibliografia desse texto são vocês, porque eu vou lá onde vocês estão escrevendo, vocês estão produzindo, não sei o que, eu vou lá, leio, estou escrevendo, leio. Eu disse, bom, agora está na hora de eu conversar com eles sobre o que eu estou podendo produzir a partir deles também, né? Mas os estudos de contrapúblicos, né, a contrapublicidade negra, né? Porque a gente também está estudando os de direito. Então, na verdade, o texto é isso, porque tem duas contrapublicidades. Tem essa pujante, nova, variada, diferente, periférica, ativista, né? Dos coletivos, etc., que ela está produzindo 1000 coisas, músicas, arte, literatura, tal. Super, super interessante entender essa contrapublicidade. Contrapublicidade, para mim, é uma disputa de hegemonia. Então, eles estão produzindo discursos de confrontação e de oposição. Para mim é isso.
O movimento negro, para mim, por isso a minha reconstrução do movimento negro lá, é que a história do movimento negro é uma história de contrapublicidade Sim. e que se altera quando ela começa a perder essa, digamos, essa centralidade de ser uma disputa de confrontação, e ela começa a perder a natureza. E aí, quando você tem essa volta, essa virada para um outro momento, você começa a ter outras confrontações. Uma delas que eu me dedico a entender, que a gente está estudando, são essas, digamos. E eu uso boa parte do material que vocês publicaram, né, sobre periferias, sobre, enfim, tô lendo essas coisas todas. E a direita, né? E a direita negra, que também está dizendo não, quer dizer, nós somos contrários à agenda racial, somos contrários à agenda antirracista, à pauta do movimento negro, nós somos antivitimistas, a gente é isso, contra cotas, o que importa cotas raciais, eles são meritocratas, enfim, aí tem toda uma coisa ali que você fala, bom, eles também são contra a publicidade, estão sendo tratados assim pela literatura também, tem uma literatura que está publicando sobre eles, e eu estou usando essa literatura sobre contrapúblicos negros conservadores e de extrema-direita. Tem uma vinculação com religião, mas isso não é determinante, né? Porque também né? Não é determinante, mas tem ali um lastro interessante para entender essa... Enfim, é isso, mas sei lá, é tanta coisa, né? Quero falar. Manda. Por favor. Olha, eu não vivi. Eu sou da história, minha cabeça é totalmente em história, né? Eu sou da história social, fiz graduação de mestrado no Unicamp. Mas, pelo que você falou aqui, Paulo, eu vou comentar algumas coisas falando da pesquisa que você quer continuar que pode te ajudar, tá? Sobre essa questão performática da militância, eu tenho lá na Casa Sueli Carneiro, que eu também trabalho lá, né? Então, a gente tem uma acervo da Sueli Carneiro, trabalho com alguns projetos de pesquisa em torno dele também, de terceiros, né? Eu, particularmente, não estudo o pensamento da Sueli Carneiro com a minha pesquisa acadêmica, mas eu meio que cuido dessa parte lá dentro da Casa Sueli Carneiro. Com pesquisas que estão colocando essa questão para algumas ações do movimento de mulheres negras na década de 80. Então, eu acho muito interessante, você pode dar uma olhada no Tribunal em Mandela, porque tem, além de ser um negócio, você conhece, né? Além de ser aquela coisa toda da militância, eu acho que é uma coisa super que esbarra nessa coisa performática, né? Então, o julgamento do movimento negro fazendo julgamentos dos efeitos dos 100 anos da abolição da escravidão. Então, chamaram uma juíza, pessoas que iam defender. Então, tem um caráter que não foi muito estudado, né? E que eu percebo que esse interesse está crescendo aí em relação ao tribunal. Mas talvez muitas pesquisas que está tentando olhar nessa época fosse bem interessante. E foi um lugar que reuniu homens e mulheres, né? Na verdade, a gente fez uma entrevista com a Sueli Carneiro sobre esse tribunal recente, porque na entrevista com a Milka e a Caterina Alberti, ela chega até a mencionar o tribunal de Mandela, mas ela não escolhe, né? E tem questões muito interessantes ali, porque foi um evento importante para disseminar um pouco das coisas que você está vendo nessa gramática. Então, dessas palavras, desses julgamentos que as pessoas estavam fazendo. Tem relatório disso? A gente conversou, a gente pode até conversar e tentar fazer alguma coisa junto, porque nessa entrevista que a gente fez com a Sueli, a gente perguntou sobre os documentos, na época ela estava no Ministério não, naquela comissão das mulheres, né, que ela vai... Então tem registro. Ela vai trabalhar, de lá que é puxado esse evento, então tem registro, acho que vale muito a pena você olhar. E na internet tem algumas fotos, você acha alguns acervos online, alguma foto ou outra, mas eu acho que casa certinho aí no exemplo prático que você está querendo tratar, tá? Outra questão, você conhece, porque saiu no podcast que você, mas o Lucas Pedretti, né, está estudando o caso de violência policial da ditadura, tem muito a ver, né? Então, acho que vale a pena olhar aqui nas referências do seu livro. Acho que ele não produzia ainda naquela época. Não, ele defendeu depois de mim e ele me usou pra caramba na tese. Assim. Foi bem legal. E é um cara que às vezes me convidam junto com ele para fazer coisas. Mas é o segundo, acho que o segundo ou terceiro podcast que a gente participa juntos. É historiador. O que eu acho? O que Rio. Experiência dos negros na ditadura, eu acho que a gente fala muito sobre racismo, mas a gente precisa explicar
essa infraestrutura do racismo, né? Então, para que as pessoas consigam visualizar isso no dia a dia, na história delas, né? Às vezes familiar, ancestral, não sei o quê. Eu acho que isso faz parte também dessa absorção dessa gramática, né? E aí eu acho que é interessante esse trabalho e também olhar um trabalho de um cara chamado Kleber Maciel, chama Discriminações Raciais de Campinas. Por que eu acho importante? Ele identifica um dado exatamente parecido com esse que você fala sobre os homicídios. Então, ele vai falar que no pós-abolição, ele faz uma pesquisa de jornal na imprensa de Campinas para mapear a violência contra os negros, né? Nos últimos anos da escravidão e imediato pós-abolição. E ele identifica que as ferrovias, né, a linha do trem era o lugar que mais tinha registro nos jornais de deixar esses corpos negros, né, por meio de assassinatos, violência. Então, assim, eu acho que tem aí em São Paulo, pensando na especificidade de São Paulo, dessa segunda escravidão, dessa abolição esquisita, que a escravidão está bombando aqui, mas que a maior parte das pessoas já são livres, dessa forma de lidar com a discriminação do dia a dia, né? E usar esses espaços em que o Estado ele é ausente, né, para poder fazer esse descarte. Eu acho que tem um ato histórico, vale a pena você olhar nesse livro do Kleber Maciel. Eu vou ler depois com calma o seu trabalho, e aí, se eu tiver mais alguma questão, eu posso te indicar, tá? Obrigado, querido. E aí, eu acho assim, fiquei muito interessada em ler seu livro e aprofundar mais esse debate, porque, como eu falei, eu não sou da ciência social, eu sou da história, mas essa forma de olhar para os problemas, pensar perguntas de pesquisa, historicizar essas formas de sociabilidade humana, a minha formação foi muito influenciada por esses historiadores que vem dessa nova história social marcada pela influência do Thompson, né? E o meu contato com a sociologia é um pouco de entender e criticar a Escola Paulista de Sociologia da década de 80. Vai fazer uma grande contribuição, né? Mas ela vai criar uma série de estereótipos em relação aos negros, enfim, em relação à sociabilidade negra, que é um pouco complicado. Então, assim, ver esse avanço, pensando até essa absorção do discurso sociológico, né, da história, que a história faz a sociologia, e eu tenho uma pergunta para você em relação a isso, mas não necessariamente em relação à história. Eu acho bem legal, assim, eu acho que a gente tem que colocar isso em prática. Agora a pergunta para o professor Murion, né? Falei certo? Um pouco pensando essa questão das experiências. Eu fiz essa minha pesquisa, né? Eu fiz essa minha formação toda na Unicamp, com essa galera que bebe, Thompson, almoça, janta. E aí eu fui pesquisar experiências negras. Então, fui pesquisar mulheres negras no mercado de trabalho no final da escravidão e no começo da Primeira República. E aí, quando eu fui fazer um debate historiográfico, tentar construir um problema em relação a isso, eu já vinha com uma militância muito informada pelo movimento negro, então eu tive esse letramento dessa literatura na minha juventude, e aí fui na historiografia. E tive algumas indagações que começaram a aparecer para mim. Cheguei até a escrever sobre isso, é uma coisa que estou desenvolvendo, né? Não desenvolvi por completo. Mas o que acontece? Existe uma reivindicação dessa influência do Thompson para pensar esse reposicionamento da agência dentro dos problemas da história, da sociologia, da experiência, etc. E tal. No Brasil, eu pus esse movimento. Porém, existe desde 70, uma própria dinâmica dos movimentos sociais dentro do Brasil, e aí pensando na própria formação do movimento negro contemporâneo, né, as transformações implicadas pela ditadura, que vão colocar a nossa experiência no centro também. Por exemplo, toda a reivindicação, por exemplo, que o Paulo fala, acho que ele falou isso no podcast, não sei se foi aqui, não lembro, como eu ouvi hoje também, está um pouco confuso. Mas o movimento negro é importante recuperar, fazer um revisionismo da história do Brasil, pensando o deslocamento da posição do negro, do lugar de passivo para de agente. Isso por conta da própria experiência que se dava no movimento negro da década de 70, que é a insurgência tomando mais visibilidade, né? Isso dentro dos estudos historiográficos não é muito debatido. Quem vai debater isso um pouco é o Robert Slates, quando ele vai falar da família escrava, então ele vai reconhecer essa produção negra, né, focando o problema da família dentro da comunidade negra, ele vai dialogar com isso na obra dele. Mas eu estou tentando um pouco pensar essa questão das mulheres negras, né? Dentro das minhas pesquisas, né? Então, como essas intelectuais
intelectuais também vão formando essa agenda, mas eu escrevi sobre isso já como um ponto que ainda está consolidado dentro dos debates. Eu queria ouvir de você, como que você vê isso, né? Pensando que não só o movimento social, como essa formação de contato público, no sentido de resistência, sociedade e tal, mas como agente de próprio agente transformador da própria forma de pensar o conhecimento histórico, sociológico, né? Acho que é um pouco por aí. Bom. Obrigado, Taina. Não, ótimo. Não, eu acho que eu agradeço demais, Rúlio, porque assim, tem muitas coisas que. Eu vou começar por essa conversa aí, que eu quero falar mais sobre isso, né? Porque eu acho que é importante essa importância que a gente. Uma forma muito particular de construir conceito, né? Uma forma específica de lidar com conceitos, mas mais do que isso, de tentar fazer um processo até mesmo epistemológico que eu acredito que está muito creditado, tem um ponto aí importante nas ciências humanas, né? Dentro da virada linguística, mas isso também está posto dentro de uma disciplina psicanalítica, né? De fazer falar ali o seu objeto, né? O psicanalista que vai lá e faz o objeto falar, e a própria fala do objeto é a própria cura, né? Do sujeito, no caso, né? Mas isso tem uma história, e eu também venho da antropologia. Eu fui junto com a sociologia, eu esqueci que eu fui egressa do CCI aqui. Né? Ah, sim, é. É, mas assim, tem eu tive uma necessidade de trabalhar essas categorias que às vezes a gente que nós chamamos de êmicas, às vezes categoria nativa, categoria em vivo, né? Em vivo que alguns lugares falam também, porque eu acho que quando eu via os documentos, eu vi elaborações refinadas ali, entende? Tinha umas elaborações complexas ali, não dava para você simplesmente dizer, uma palavra de ordem qualquer. Não é. Uma professora da USP, foi minha colega no doutorado, a Veridiana Cordeiro, falou: Nossa, Paulo, o seu livro é importante para pensar saberes subalternos. Eu falei, eu não comentei, mas eu falei, mas é um pouco por aí mesmo, né? Quer dizer, existe uma forma de você trabalhar o que é produzido no movimento negro, porque quem está descrevendo ali é quem é lido hoje, sabe? É o Ed Silva Júnior, que escreveu livros importantes, que é pensa, né, o direito. Sueli Carneiro, eles estavam escrevendo esses documentos, né? O próprio Milton Barbosa, eles elaboram textos, elaboram teses que vão ao Congresso, que são submetidas, são escrutinadas, né? Então não é qualquer coisa com que eu estou lidando. Ele é um documento político que tem uma palavra de ordem, uma imagem, uma figura para chamar atenção, mas ali é resultado de um processo de construção de conhecimento que é também crítico, né? Então, quando um amigo que é meu amigo de formação, né, da UFSCar, falou, ele é time Stuart Hall, né, e eu era o time Hornet. Eu falei, você já fez uma opção, Paulo, você optou por ser normativo. Eu falei, não é, cara, não foi isso que eu fiz, né? Depois que você me deu aquele toque, você esquece essas três esferas, larga a mão disso. Eu falei, ótimo, então eu vou pegar a formação da gramática, né? Porque a gramática, para mim, na verdade, a gramática para mim é o modo como o conflito se desenrola, né? Então, eu tentei trabalhar um pouco em cima do modo como o conflito se desenrola para depois da liberdade, né? O Durkheim já dizia, né, que toda liberdade é produto de uma regulamentação. Então, você precisa dizer onde é que você vai estar livre. Então, então eu acho que essa dimensão de pegar o cotidiano, né? E, e, e o Fanon trabalha com reconhecimento, né? O Fanon trabalha com reconhecimento, né? Existe uma dimensão dessa literatura que a gente consegue fazer um bom empreendimento analítico, eu considero, né? Você não precisa simplesmente. Eu acho que eu fui um pouco até quando eu descia ao chão, eu esquecia que eu estava trabalhando com Hornet,
com teoria do reconhecimento, e eu ia o que me dava substância para lidar com os problemas com os quais eu estava lidando. Então, assim, entrou Bourdieu bem ali. Porque tem um texto do Karl Monsma, que eu sei que você conhece, né, que ele fala sobre violência entre negros e brancos, negros e imigrantes, que eu acho fenomenal aquele texto, né, que é sociologia histórica, ele é bem bourdieusiano, e eu acho que ele vai bem ali. Mas eu acho que eu tentei trabalhar em camadas, sabe, Ruro? E ser disciplinado em termos de teoria nessas camadas, para não matar para não matar os conceitos e também não matar os objetos. É verdade que às vezes, sei lá, quando você quebra um fio, o objeto se faz. O fio da teoria, da exegese, o objeto se perde. Mas às vezes também, isso, e o que você falou também, o contrário também se citou, né? Você tomou esses dois cuidados na sua fala agora, né? Não pode ser modelar demais e também não pode ser solto demais. Então, eu procurei encontrar esse equilíbrio. Mas agora eu acho que a gente está chegando num momento que a gente vai precisar sopesar muito bem qual vai ser a literatura que a gente vai poder trabalhar com as lutas antirracistas, com os movimentos negros, antes e depois do governo Bolsonaro. Porque eu acho que tem, talvez, a necessidade de mudar de nome, de mudar de conceito para falar sobre isso que a gente está falando, seja um indicador de uma mudança de tempo, de época. Né? Eu escrevi dois ensaios em que eu falo de novo movimento negro contemporâneo. Um pouco para brincar com a literatura que fala sobre novos movimentos sociais, e um pouco para tentar provocar sobre o que está acontecendo agora. Uma nota, Aham. muito bom que você tenha mencionado isso. O Jonas Aham. escreveu um texto há pouco tempo que, basicamente, o que ele está dizendo é não existem mais movimentos. O Exato. que se faz agora é uma outra coisa. Dessas mobilizações, os ajuntamentos, as estratégias de ação coletiva, não são mais movimentos. Sim. Agora eles viraram outra coisa. Não, eu acho importante, enfim, mas eu acho importante dizer isso. Hipótese. Não, mas eu acho importante dizer isso, porque a forma de produção, porque esse trabalho que esses caras faziam aqui nesse meu livro era uma coisa. Hoje as pessoas não formam o consenso em uma reunião que dura 6 horas, né? Não se faz mais isso. É outro caminho. E eu peguei um e-mail nos documentos do Barbosa, um e-mail muito interessante, que ele imprimia e-mails. Tinha uma época que as pessoas faziam isso, imprimiam e-mails e andava com eles debaixo do braço. Era o e-mail de uma pessoa que foi para uma reunião, discutiu na reunião, votou na reunião, perdeu a votação, chegou em casa e escreveu um e-mail e dizer: eu não vou fazer o que vocês fizeram, porque eu discordo. Eu acho que esse aí é o primeiro indício, do que as redes sociais ou das lutas, porque assim agora não precisa mais. Ele escreveu um e-mail para todo mundo e falou: o que vocês discutiram, votaram, tá tudo errado, entendeu? Eu vou fazer diferente, entende? Eu acho isso, duro que eu vou ter que voltar no catálogo para retomar esse e-mail. Falo, né? No projeto do Gueledé, da memória, se eu pudesse trabalhar. E aí me impressionou muito, né? Analisando os documentos do caderno, o fato de ter uma questão muito que naquela época que deu muito burburinho entre o movimento de mulheres negras, que era o seguinte: estava final da ditadura, que vem daquela regurgitação da democracia racial, e surge uma profissão na década de 70 chamada mulata, que ninguém sabe o que é. Que era um tipo de dançarina, que ia fazer um curso do Senac, ao final do curso ganhava certificado de mulata e ia trabalhar como dançarina, sei lá, no programa do Sargentelli. E no Gueledés, enfim, a década de 80, né, essas mulheres elas vão ter acesso a espaços de decisão, mas, sobretudo, a dinheiro de fundações de pesquisa internacionais, então a Fundação Ford, principalmente, tal. E com essa grana, elas começam a desenvolver projetos de pesquisa dentro dessas organizações, tipo etnografias, de etnografia, mas, assim, às vezes o produto era um documentário, era tipo uma cartilha, era um relatório, não necessariamente era um livro, uma coisa, né? Mas
elas estavam entrando na universidade, já estavam formadas algumas, e começam a fazer projetos de pesquisa para entender esses tipos sociais. Então, o que é essa mulata? Vai ter um projeto da Sueli Carneiro, se eu não me engano, com a Sônia Maria Diaco, eu não lembro, mas uma acadêmica mais renomada, branca, né, que estava no campo desse estudo das mulheres negras, para entender o que era uma mulata. Né? Então, acho que esse projeto do Afromemória, ele também mostra ali essa documentação, esses materiais, esse caminho para a gente pensar essa mudança, né, epistemológica. E eu arrisco a dizer que com as cotas, né, e esse ingresso de pessoas, e aí não todo mundo, mas uma parte de pessoas que foi formada por esses ativistas, como eu, como o Paulo, né, acaba causando essa reflexão de organizar isso e talvez daqui a um tempo a gente possa dizer que a gente está criando um novo paradigma epistemológico mesmo, né? Eu não acho que essa coisa da agência foi coisa do Thompson, nem muito menos como historiadora, né? Só do movimento negro aqui, do movimento de mulheres negras, que é meu objeto, apenas, porque assim, a Patrícia Hill Collins estava discutindo isso nos Estados Unidos, né? Alguns anos antes, o Thompson estava debatendo com o Cedric James a formação da classe operária inglesa e a Revolução da Haiti. O YouTube tem esse debate, né? Então, os dois discutindo a agência. Então, isso mostra que na história das ciências humanas, né, esse tema, e aí todo o final da Guerra Fria, né, o final da Segunda Guerra, dá um vasto campo para a gente entender como que isso vai para como sempre os debates das ciências humanas. Eu acho que o movimento dele também é fruto disso, né? Acho que a gente precisa conversar sobre isso e articular melhor o que a gente está escrevendo, o que a gente está refletindo, porque está aparecendo na atividade. E assim, tem uma... Acho que a gente tem que saber também um pouco diferenciar um repertório, elementos de um repertório de ação coletiva com a agenda própria do movimento. Assim, ou então com um elenco, tem um repertório de ação coletiva e tem, como é o caso da memória, né? Memória é um repertório de ação coletiva. Porque tematizar o passado é o método de luta, é o método de fazer luta. Né? Não, é uma forma de dizer. Ir lá e dizer e contar história, querer ler, publicar livro, isso aí é um repertório. Né? Outra coisa é o elemento em si, que é o passado, como a gente ressignifica ele. Aí é outra coisa. Mas aí nisso eu fico muito, muito preocupado, que é o seguinte: como que a gente vai. Você trouxe isso, né? Como que isso vira política? Eu fico muito preocupado. Porque tem casos de violência policial que começam com protesto na Secretaria de Segurança Pública e terminam como roda de capoeira. Sabe? Assim, mas esse é o Paulo mais militante falando. Né? Assim, mas assim, é a minha preocupação e eu percebo que as pessoas, e assim, as pessoas não estão mais interessadas em fazer os espaços, porque cada um pode se construir a sua própria agenda pública. A sua própria arena pública com seu perfil. Não, ali aí é terrível, né? E a gente cria essa, essa, essa falsa ideia de que a gente está mudando alguma coisa, né? Que tem, e o que você também estava dizendo, né? As noções de pré-figuração. As noções de pré-figuração. Às vezes as pessoas querendo pré-figurar, isso também é um repertório da ação coletiva, né? A prefiguração de um mundo, né? A gente se satisfaz com ela própria. Então a gente se juntou, fez o nosso quilombo e tá bom assim. Mas não tá. Não tá. Acho que a gente precisa pensar muito bem nisso. E para finalizar, eu acho que esses ensaios que eu publiquei no Nexo, Políticas Públicas, estou preparando um artigo, né? Uhum. Eu localizo 3 coisas, Rony. A Coalizão Negra por Direitos, em 2019. A Convergência Negra, de 2017. Uhum. E a Frente Nacional Antirracista, de 2020. Ou seja, a formação de 3 frentes, de 3 coalizões, se formaram ali entre 17 e 20,
no momento crítico da democracia brasileira, que a gente estava vivendo o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, e depois pandemia. São 3 momentos desse momento, desse, Enlace, né? Esse É. juntamento aí, esse agrupamento. né? Então, assim, que nenhuma delas mais funcionam 100%. Sim. Até porque elas precisam perceber que, assim, não precisa mais. Exato, as coisas- Entende? Eu não sei, eu falei isso pro Douglas aqui sexta-feira. Aí ele falou assim, não, mas eu acho que tem coisa para fazer mais. Ele tá, Claro, porque ele tá pegado. ele tá carregando um... Mas A quadrilha, eu estou provocando. no movimento de fortalecimento das organizações conseguiram capitalizar a atuação dentro da coalizão e no sistema ONU. Uhum. O que virou aí? Qual é a proposta disso? Você entende? Tipo assim, tá, não é a É, proposta de reforma. Como que vira política isso, né? As cotas estão aí, o Estatuto da Igualdade Racial está aí, está assinado, Bourbon está assinado, igual os compromissos. Até hoje, então, acho que talvez valesse a pena fazer essa reflexão também. Uma reflexão e ver que a própria coalizão já é fruto de disputa e fricção de agrupamentos e coletivos, etc., que estão na franja, né? Muitos deles já falaram, olha, uma coisa era a gente olhar por que eles se juntaram e quem era a base. Então, quando eles estão discutindo isso lá atrás, eles estão dizendo a coalizão ela é fruto de uma diversidade de coisas que estavam postas e que a coalizão teve a sacada e o momento pedia, por isso que você Isso. pedia que isso acontecesse. Agora, tem gente dizendo assim, ninguém pediu para vocês entrarem lá no... Não, Nunca foi isso. A gente pediu para vocês se juntarem e a gente reforçar aquele momento. Mas o passo seguinte que vocês deram, a gente não negociou isso. Vocês estão indo para lá e quem conversou aqui com a gente? Né? Vários deles que estavam na franja da coalizão estão friccionando, falando, não, calma, esse acordo não é nosso. Esse acordo é de vocês. Nós estamos lá. Agora, a gente entrou nessa com vocês porque o momento pedia. Quando a coalizão vem, ela vem para reagir fortemente contra o governo Bolsonaro. Só que aí é isso, são momentos políticos, são acordos políticos e estratégias políticas, mas do meu ponto de vista, o que eu estou dizendo? Essa fricção, por exemplo, a Flávia, quando eu apresentei isso aí lá no Maria Antônia, a Flávia falou para mim, ela falou, mas Julio, eu lembro. Eu acho interessante. E ela virou e falou, não, mas isso é da teoria da representação. Sempre tem alguém que é representado. Eu falei assim, mas essa base nunca quis ser representada. Não era isso. O acordo da coalizão negra por direitos não foi esse. Quando eles fizeram esse acordo, era um acordo político, contextual. de confrontação contextual. Depois que a coisa passou, o que isso foi se tornando e o adensamento. Aí o que a Flávia falou para mim? Não, eu entendo perfeitamente, porque para mim também falou assim, não, eu entendo, porque a Flávia falou, não, o que você está trazendo para mim é o seguinte, você está dizendo que tem grupos que estão preocupados com uma cooptação dessa franja da coalizão. Eu falei, bom, não sei. Eu falei, olha, eu não sei se é isso. Eu acho que é uma outra coisa. Inclusive, a resposta que eu dei para ela para mim é uma outra coisa. Tem a ver com subjetivação. Tem a ver com o fato de que quem compõe a base não trabalha com essa lógica. Eles se juntaram, mas depois eles... Essa não é o lugar natural que esses jovens fazem política. Tem a ver com uma subjetivação. Eles não fizeram política assim. Essas pessoas que estão na coalizão, essas franjas da coalizão, tem gente que participou até da ocupação das escolas secundárias. Você está pegando entrevistas? A gente fez muita entrevista. A gente fez muita entrevista. Então, quer dizer, então é outra subjetivação. Quando a coisa organiza, aí eles falam, bom, agora é um momento importante para a gente. Por quê? Porque o Lula ganhou,
porque agora a gente tem que retomar a gente tem que reconectar. Eu não sei o que aconteceu. Uma parte, não estou falando todo mundo, mas teve uma fricção falando, calma, nós não negociamos esse negócio, não. Vocês estão indo lá, mas a gente não queria. Então, eu acho que tem, assim, não é só representante representado, que a Flávia falou, mas isso é típico da teoria da representação, mas eu falei, não, mas para mim tem a ver com outra coisa, Flávia, para mim tem a ver com subjetivação. A gente está falando de outra geração, a gente está falando de outro modo de organização, a gente está falando de coisas que complicaram a vida, às vezes eles não estavam... E a coalizão tem um perfil interessante, porque ela junta gerações. Isso, é isso. Ela junta gerações. Ela junta a geração de quem fundou o MNU, de quem de quem que assim, você pega, por exemplo, a Sueli Carneiro, por isso que ela era em forte, né? 78, ela pode até ser a mesma idade, ter a mesma idade dos fundadores. Isso. Mas ela era mais base do que liderança. Lúcia, que fundou o DL10, foi presidente do DL10, ela falou para mim, falou, Paulo, eu era uma jovem que só queria fazer amizades e, sabe, namorar, essas coisas, assim, isso que estava na agenda dela. Mas em 88, ela já era a liderança. Sim. Né? E a coalizão, ela junta todo esse interessante. povo. Sim, gente que às vezes é a mesma idade, mas que se formou politicamente em outros. E alcançou maturidade em momentos diferentes. Isso. Né? Isso. E a geração do Douglas jamais se confundiria com a dela. Isso, já é outra geração. Douglas jamais se confundiria com a sua e jamais se confundiria com quem é mais novo que você. Exato. Então, exatamente. Eu trabalho numa perspectiva também de que atualmente é a primeira geração do movimento negro que consegue negociar a sua memória. Negociar a sua memória. Então, quando Sueli vai lá e faz a casa dela, quando Milton Barbosa doa o seu acervo para nós, do Afro-Memória, quando a Soweto Organização Negra doa o seu acervo para nós, é uma negociação. E eles estão negociando o futuro deles. Claro, sim, usando o passado. Claro. Não, isso é isso que eu quero dizer. Negociar a memória como você está Você quer que as pessoas vejam. E o pior de tudo seria o esquecimento, né? Então, seria a morte. Ou seja, eles estão agindo completamente diferentes. Registros. Porque um quer construir sua trajetória, o outro quer... o Douglas está no momento de fazer a história dele. Isso. Né? Ele está no momento de que... E a geração dele, com 40 e poucos anos, assim, né? E eu acho que é isso, sabe? Um pouco. A coalizão, ela foi uma estratégia importantíssima. Eu acho que ela tem uma repercussão gigante e ela continua importante. Mas quando você faz frente ampla... Você faz... você sempre faz frente ampla. O Lula... Então, o Lula ele faz frente ampla, ele faz sim, mas assim, quando ele realmente faz frente ampla, ele faz em alguns momentos que são estratégicos. Porque ele fala assim, neste momento, né, não é o frente amplo no sentido assim, a gente não está falando só de uma política fisiologista, não é fisiologismo político no sentido de que, enfim, quando o Lula põe o Haddad junto com o Maluf, não é esse fisiologismo dessa estratégia momentânea. A gente está falando do Lula dizendo, não, o Bolsonaro não pode ser reeleito. É isso, né? Alguém tem que puxar, o cara faz frente ampla e tal. A coalizão, até onde eu entendo, teve essa função, que era uma função fundamental, tinha que ter a gente não sabia como ia ser o enlace disso, mas teve, e é muito importante você pegar centenas de coletivos e pequenas organizações, agrupamentos, e poder falar, não, tem um projeto comum e a gente... Aí você fala, tem projeto comum? Tá bom, tem um inimigo comum? Certamente tem um inimigo comum. A gente esse é o inimigo comum. Vamos juntar todo mundo ali. Depois que passa e o Lula entra, aí a coisa... Eles falaram, não, calma, peraí, gente. É isso, eles estão falando. A gente não entrou em acordo sobre isso. Porque agora pulverizou, né? É isso que está falando. E aí a coisa geracional eu achei muito boa, porque, assim, sabe? Tipo, realmente, chegou um momento que você fala assim, não, agora a coisa... Não, mas assim, eu acho que eu falo um pouco disso no livro. Eu falo, ó, às vezes quando as organizações, elas racham, quando elas se pulverizam, quando tem divisão, não é porque elas estão fracas. É porque elas que elas dispõem de recursos suficientes para serem mais de uma, para serem várias. Então,
o que aconteceu durante a ditadura militar, o fim da ditadura militar, durante aconteceu a nova república, né? Ninguém precisava mais de um MNU. Eu posso andar sozinho. Ninguém precisa mais de uma coalizão. Pode andar sozinho. Olha, eu acho que isso, no CCI, o ano de estudo sobre neoliberalismo, me fez chegar à conclusão, ou talvez uma reflexão que dá para amadurecer, que o movimento negro, ele também é agente disso. Por quê? O fato dele ter mudado a perspectiva que os negros se viam a si mesmo também está no meio dessa história. Você entende? Então, assim, a gente está vivendo num país que isso assim, é possível de se afirmar. Pela primeira vez na história, alguém tem algum benefício por ser negro. Ah, sim. Isso nunca aconteceu. Antes de você ser negro, era você ou você, enfim, só implicava em discriminação, prisão, repressão. Não. Tipo, tá, o genocídio tá aí? Tá. Mas, assim, tem muito mais pessoas se declarando negras com posicionamento político radicalizado ou não. Os problemas continuam. Porque elas querem... A questão é que agora tem vantagens. Não, isso é a percepção que as pessoas têm de si mesmas. Né? Inclusive, uma pessoa que não tem discurso politizado zero, tipo, se vê como negra porque ela quer se beneficiar de política de cota, por exemplo. Né? Então, isso é um debate desse movimento negro. Nós vamos criar as cotas para quê? Para criar um bando de uma elite negra que não está nem aí para ninguém, né? Então, assim, eu acho que isso também é um resultado da ação do próprio movimento negro. E isso tem que ser, eu acho que assim, né? Não li o livro, mas dou uma folheada que eu ouvi você falar. Talvez pensar a construção da democracia hoje, talvez tenha esse negócio reverso aí que o movimento negro criou, que não é culpa dele, porque a gente precisaria passar por isso, uma sociedade com as pessoas, a sociedade. Isso é um objetivo, a ampliação da ideia de pertencimento racial. Só que é isso, a história, a forma que a humanidade ela funciona, não permite que as pessoas lá atrás previssem o que ia acontecer agora. Então, o desafio nosso, né, é pensar qual que é, talvez, a posição desse novo movimento negro numa sociedade que perceber racialmente não é a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, mudou de patamar, mudou a política, que você estava falando. Hoje nós somos uma sociedade neoliberal que o neoliberalismo tudo bem. Você ser militante negro, gay, LGBT, entende? O neoliberalismo isso é ótimo. Só que existe uma forma de você reformular os métodos de exploração que ainda coloca essas populações nos índices, os piores índices da sociedade. Aqui, ó. Salário psicológico do boys reverso, você entende? A coisa do... Né? Tá, tipo, eu sou fudido, mas eu tô na televisão. E a Lélia Gonzalez estava falando isso lá no racismo por omissão, né? Então, tipo assim, a luta não é simplesmente por isso, mas isso está implícito. Hoje isso faz parte da negociação, porque tem cargo de diversidade de empresa que está acabando, tá? Mas tem uma série de questões que você não precisa ser do movimento negro para se ocupar. Né? Basta você se sentir pertencente ou evocar isso de alguma forma no seu corpo, não sei. Mas eu acho que são questões, desafio para vocês, né? Entendeu? Eu fico com dificuldade. Trabalhismo lá de 1938, entendeu? Agora essas coisas doidas. Bons tempos, né? É legal ser negro agora. Isso conta muito para pensar a formação do movimento negro contemporâneo. Na época que a Sueli Carneiro, tipo, ela virou militante, não era legal ser negro. E também, assim, ser militante... Não, mas é que tinha uma época também que o perigo era muito... A ditadura. Né? Assim, tanto que quando é difícil fazer pesquisa com esses caras, porque o nível de desconfiança, por mais que eles confiem em você, eles não falam. Isso é incrível, né? É difícil, Incrível, até hoje, né? Até hoje, assim, assim você pegar o Estado aqui, né? O Estado aí você desliga o gravador e começa a falar. Olha só. Você desliga o gravador e começa a falar, olha, não fala isso pra ninguém. É isso mesmo. Não, você imagina na ditadura. Imagina na ditadura. Mas o brigadão, viu? Obrigado mesmo. Pô, bom demais, Paulo. É isso aí.
Eu adorei essa roda de conversa, porque assim, puxa, ainda bem que a gente fez. Eu queria muito fazer esse Esse debate. petit comitê aqui, só faltou uma taça de vinho. Tem que fazer. É isso. Uhum. Dá um Muito legal, Paulo. só vai gostar. Puxa, com Com certeza. certeza. Com certeza. Eu vou. Falou aí. Maravilha, hein? Olha, que seja mais um de muitos. Com Seria certeza. muito legal. Fala que você é igual a sua memória, que você Eu quer. posso pedir para Márcia até, né? Ah, sem dúvida, né? Tá. Que a secretária dela é de arrastar um, mas Tá. aí. É isso aí, Alejandro. A vida não é fácil. Nós e nossos problemas. A gente fica cavando o problema.